Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso no canal Notas de Samira. Neste vídeo eu trago aqui as 10 diferenças entre Deus e Jesus Cristo. Quero partilhar convosco daquilo que eu pude ler em alguns livros e fiz a seleção a seguir sobre quais seriam os elementos que estabeleceriam, neste caso, as diferenças fundamentais entre esses dois seres. Então eu quero aqui trazer algumas diferenças, neste caso são 12 diferenças, né, que retratam a característica de Jesus de forma comparativa a Deus. Acredito eu que depois deste vídeo você vai ter uma ideia bem diferente sobre esses dois seres, Deus e Jesus Cristo. Este é um vídeo especialmente direcionado para aquelas pessoas que acreditam que Jesus é Deus. Quero aqui trazer essas 12 diferenças para, de uma forma, no jeito de ajuda, levar a si a consciência, de forma que você pare de pensar que Jesus Cristo é Deus. Comece a pensar que Jesus Cristo é um enviado de Deus, é um privilegiado de Deus, é um profeta de Deus, é um servo de Deus. Portanto, aqui vão as 12 diferenças entre Deus e Jesus Cristo, no qual provam que Jesus Cristo não é definitivamente um Deus. Muito bem, a primeira diferença entre Deus e Jesus Cristo está no facto de Jesus Cristo ter tido um início, não é? Jesus Cristo teve uma origem, quer dizer, na linha do tempo, se estendermos o tempo desde o menos infinito a mais infinito, Jesus tendo tido uma origem, nós podemos estabelecer o ponto de origem no tempo, nessa linha de tempo, podemos estabelecer um ponto onde Jesus começou a existir. Logo, Jesus não é 100% eterno, não é? Então, se ele não é 100% eterno, então, ou se ele não é absolutamente eterno, porque teve um ponto de partida, teve um ponto na linha do tempo em que ele começou a existir, então não podemos considerar a ele como Deus, porque Deus é eterno, ele é absolutamente eterno, ele não está no tempo, não existe uma medida. Nós não podemos dizer que Deus começou a existir aqui e vai terminar aqui ou nunca mais vai terminar. Não, Deus nunca teve um ponto de partida, nunca teve uma origem. Mas as suas criaturas, a sua criação, elas se experimentaram uma origem. Porque antes não existiam e passaram a existir na linha do tempo. No menos infinito, houve um tempo em que eles começaram a existir, não é? Até então, muitos pararam de existir e outras coisas ainda continuam a existir. No caso particular de Jesus Cristo, ele teve um início. Podemos evidenciar isso com base no Gênesis, em que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio de o quê? No princípio de Deus ou no princípio da criação? Entende isso? No princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Está a referir o quê? No princípio da criação de Deus ou no princípio da criação do mundo? Não é? Significa que há um dado tempo, na linha do tempo, há um dado momento, há um dado ponto, não é? A terra começou, os céus e a terra começaram a existir, começaram a ser criados. Então, no início da criação do mundo, a terra começou a ser criada. Então, teve um ponto de partida. Então, é equivalente também a outras partes em que referenciam sobre Jesus Cristo, que ele teve um ponto de partida, teve um início. Logo, ele não é Deus. A segunda diferença está alinhado ou conectado com a primeira. Quer dizer que Jesus foi criado por Deus, não é? Se Jesus foi criado, se é um ser criado, Deus não é um ser criado, Deus é um criador, Jesus foi criado, não é? Então Jesus não pode ser Deus, porque ele foi criado. Ele foi criado por Deus e Deus é o criador, não é? Ninguém vai aceitar que em algum momento Deus foi criado, não é? Ou passou a existir, do nada passou a existir.
não é? Ou Deus apareceu de uma forma milagrosa. Não, ninguém vai aceitar isto. Isso é inconcebível, não é? Nós não vamos aceitar isso. Não tem lógica. Para os crentes, não tem lógica dizer que o Deus foi criado, não é? Mas as suas criaturas, sim. Tudo aquilo que está no universo, tudo aquilo que existe além de Deus é sua criatura. Então, Jesus está além de Deus. Além de Deus. Quer dizer o quê? É diferente de Deus, está fora de Deus. Logo é um ser criado. Porque não existe, não é? No universo, um ser que não tenha sido criado a não ser o próprio Deus, que é o Criador, o único Criador. Ele cria as coisas, cria e estabelece regras. A terceira diferença está no fato de a Bíblia referenciar que todo o poder de Jesus vinha de cima, não é? Jesus, ele não era dono absoluto do poder dele. O que quero dizer é que a Bíblia referencia que Jesus dependia de uma força maior, de um poder maior, um poder supremo, um poder superior a ele, além dele, além das suas capacidades. Ele era um depósito, não é? De uma força maior. Jesus recebia de Deus anuências ou recebia de Deus poder para executar e fazer determinadas coisas, determinados milagres. Não é? A Bíblia referencia isso. Agora, se Jesus recebia poder de Deus, então Jesus não é Deus. Porque Deus não recebe poder de ninguém. Deus não é dependente. Ele não tem necessidade ou não tem dependência de alguma coisa. Ele é livre, não é? Ele é absolutamente livre, independente de qualquer coisa, principalmente daquilo que foi criado por ele próprio. Ele não vai criar algo e ele próprio não é depender daquela coisa. Por exemplo, nós adoramos a Deus, mas Deus, isso não beneficia a Deus. A adoração nossa é para o nosso próprio benefício. Então, Deus não depende de nada. Jesus dependia de Deus. Portanto, Jesus não pode ser considerado de Deus porque ele não é um ser poderoso de forma absoluta. Ele recebia de alguém, ele recebia de Deus o poder para fazer alguma coisa. Então, ele não é Deus. Esse é a terceira diferença. Vamos para a quarta diferença. A quarta diferença está no fato de Jesus, ou a Bíblia, referenciar que Jesus não fazia a vontade própria. Jesus era submisso à vontade de alguém maior. Jesus, ele fazia a vontade de Deus. A Bíblia diz isso, ensina que Jesus, ele veio à Terra, foi enviado à Terra, foi ungido para fazer a vontade de Deus. Ele fazia exclusivamente a vontade de Deus. Era um submisso a Deus. Se Jesus era um submisso a Deus, então ele não pode ser Deus. Deus não se submete a nada. Ele não depende de ninguém e ele não se submete a nada. Não há ninguém aqui que vai mandar a Deus, obrigar a Deus a executar alguma coisa e ele aceitar. Não, Deus não aceita. Quer dizer, Deus não vai aceitar algo porque no sentido de submissão. Não. Deus é independente, como eu referi no ponto 3. Ele é livre, não é? E faz a vontade própria. É o único ser no universo que faz a vontade própria. O resto, todas as criaturas, tudo aquilo que é criado faz a vontade de Deus. Tá? Ele é o rei de todos os reis, ele é dono de todos os donos, ele é o criador de todas as criaturas. Então, esse é Deus. Ele submete tudo à vontade dele e ele não submete a ninguém, porque ninguém tem uma força equivalente ou superior a Deus para equiparar-se a Deus e dizer, ok, agora é sua vez de submeter a mim. Não. Nós somos obrigados a submetermos a Deus, porque se nós submetermos a Deus, saímos a perder. Ok? Agora vamos para a quinta diferença entre Deus e Jesus Cristo. Nós temos informação da Bíblia
que Jesus foi enviado por Deus. Ele foi eleito, foi ungido para uma certa missão. Significa que ele é inferior àquele que enviou. Não é? Se Deus enviou a Jesus para uma missão, significa que Jesus é inferior a Deus. Logo, Jesus não pode ser igual àquele que já estabelece aqui a diferença de superioridade e inferioridade. O inferior não pode ser igual ao superior, nem o superior pode ser igual ao inferior. Vamos lá, não tem lógica. Ele foi enviado exatamente como os outros seres que Deus elegeu para missões. Nós tivemos Abraão, tivemos Moisés, temos Isaac, temos Jacó, temos João Batista, temos Elias, temos vários outros profetas, não é? Homens que foram enviados, conforme a Bíblia, foram enviados por Deus para missões. Então, todos esses não podem ser elevados à categoria de Deus, não é? Porque foram enviados por Deus, são enviados de Deus para uma certa missão, assim como Jesus. Logo, Jesus não é um Deus, porque ele é inferior a Deus. Foi enviado, foi mandado. Todo aquele que é inferior a Deus não pode ser Deus. Todo aquele que é inferior a alguma coisa, mais pequena que seja, não pode ser Deus, porque Deus é superior a tudo e a todos, não é? Então, espero ajudar.